Vamos estudar radiciação. Então, examine essa situação, problema. Imagina que José comprou um terreno de forma quadrada. Na escritura desse terreno estava indicado a medida de área dele, que é de 169 metros quadrados. Porém, nela não estava registrada a medida de comprimento de cada lado do terreno. Como José pode determinar essa medida do comprimento? Na resolução dessa situação-problema está envolvida a ideia de raiz quadrada que vai ser estudada agora. Então vamos à ideia de raiz quadrada. Imagina que nós temos uma região quadrada com lados de medida de comprimento de 3 centímetros e queremos saber a medida de área dessa região. Então a gente vai ter que quadricular essa região quadrada, ou seja, em quadradinhos com lados de medida de comprimento de 1 centímetro cada um. E verificar que a medida de área é de 9 quadradinhos, ou seja, 9 centímetros quadrados. Ou efetuar a multiplicação de 3 vezes 3, que vai dar igual a 9. E com isso a gente vai determinar que a medida da área é de 9 centímetros quadrados. Quando temos uma região quadrada, cuja medida de área é de 9 centímetros quadrados, e queremos saber a medida de comprimento de cada lado, nós devemos determinar o número que, multiplicado por ele mesmo, vai resultar em 9. Ou seja, o número que é elevado ao quadrado resulte em 9. Então, a raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 3 elevado ao quadrado é exatamente igual a 9. Como é que nós indicamos isso? Raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Repetindo, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Vemos a raiz quadrada de 9, que ela é igual a 3. É importante lembrar também que não existe só raiz quadrada. Alguns confundem e acham que a radiciação envolve só a raiz quadrada. É comum alguns alunos às vezes perguntar: professor, quando vamos estudar a raiz quadrada? Mas lembrando, existem inúmeras raízes. Então vamos ver o caso da raiz cúbica. Considere um cubo cujas arestas têm medida de comprimento de 5 centímetros e você já sabe calcular a medida de volume de um cubo. Nesse caso vai ser o volume igual a 5 elevado a 3, que é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Isso dá igual a 125. Portanto, o volume é 125 centímetros cúbicos. Agora, se sabemos que a medida de volume de um cubo é de 125 centímetros cúbicos e quisermos determinar a medida de comprimento da aresta, devemos pensar num número A qualquer que elevado ao cubo resulte em 125. Então, nós vamos indicar dessa forma: A elevado a 3 igual a 125, ou A igual a raiz cúbica de 125. Essa leitura é feita da seguinte forma: A é igual a raiz cúbica de 125. Portanto, A é igual a raiz cúbica de 125, que é igual a 5. Por quê? 5 elevado ao cubo igual a 5 vezes 5 vezes 5. Portanto, dá 125. Extrair a raiz cúbica de um número é a operação inversa de elevar esse número ao cubo. No conjunto dos números racionais existem também outras raízes, por exemplo, as raízes quartas, para um número racional positivo ou nulo, por exemplo, raiz quarta de 16, que é igual a 2. Outra, as raízes quinta, por exemplo, raiz quinta de 243, que é igual a 3. De um modo geral, existe a raiz enésima de um número A qualquer, ok? Quando se fala raiz enésima, quer dizer que eu vou infinitamente calcular quantas raízes forem necessárias.